E a Câmara dos Deputados deve votar o Marco Legal das Ferrovias na próxima semana. O texto, que já foi aprovado pelo Senado, estabelece regras para investimento no setor. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o André Nassar, presidente da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo neste sábado. Obrigado por nos atender. É um dos setores que podem beneficiar, ou se beneficiar da malha ferroviária para escoar a produção. O senhor acredita que essa iniciativa pode acabar com os gargalos e levar, inclusive, a investimento e a retomada de muita da malha que que foi destruída ao longo dos anos por causa justamente dessa falta de prioridade para esse setor no país? Bem-vindo. Boa noite, obrigado, um prazer. Realmente a gente, como usuário do serviço de ferrovias, acredita que o modelo de autorização vai viabilizar construção de linhas férreas que, se dependessem só de investimento do governo, não ocorreria. Então, nesse sentido, essa legislação é uma legislação muito positiva, mas ela tem algumas questões que nos preocupam. Tudo bem, boa noite. Bom, agora então, o Marco Legal das Ferrovias, ele vai para a Câmara dos Deputados. Qual que é a expectativa? Deve encontrar alguma resistência? A gente lembra, Já foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados nessa semana e depois a sanção do presidente Bolsonaro. Qual que é a expectativa? Olha, a expectativa, pelas conversas que nós tivemos no Senado e também na Câmara dos Deputados, é que provavelmente ele vai ser aprovado sem alterações na Câmara, até porque é de grande interesse do governo. Então, a gente atribui baixas chances de sofrer qualquer alteração na Câmara. Ô, André, eu queria saber sobre essa preocupação que você mencionou na resposta anterior. Que preocupação é essa que você disse que vocês têm ainda em relação a alguns pontos desse marco legal das ferrovias? Sim, são dois pontos. O primeiro é que qualquer investidor pode pedir autorização para construir, mas ele não é obrigado a construir. Então, nos preocupa alguém pedir autorização, o governo dá, e não fazer a construção, impedindo a entrada de um terceiro. Vamos lembrar que o setor de ferrovias ele é um setor concentrado em duas grandes empresas. A segunda preocupação é que vai haver uma convivência de ferrovias que estão em regime de concessão e ferrovias em regime de autorização. Nos preocupa mudar o modelo de concessão para o de autorização. E aí não tem controle da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E nós, como usuários, entendemos que é muito importante o papel da ANTT na fiscalização. Agora, você entende que a ANTT e também os governos fazem uma fiscalização ou oferecem esse suporte necessário para que essas empresas que dominam hoje a malha férrea invistam da forma como é previsto em contrato e, principalmente, coloquem a malha férrea à disposição de cada vez mais empresas que atuem nos setores que dependem dela para escoar as produções no país? A ANTT não cuida do investimento, ela cuida da operação, ela avalia se aquele concessionário está operando bem ou não. Tem agências boas e ruins no Brasil, a gente considera a ANTT uma boa agência. Então, sim, a gente considera que ela cumpre bem o seu papel, mas ela precisa ser provocada por setores como os nossos. Nós temos que apontar os problemas e é isso que a gente está fazendo. Agora, André, eu também tenho uma pergunta a respeito dos benefícios, caso seja aprovado o Marco Legal das Ferrovias. Quais são os grandes benefícios para a economia brasileira? O que deve mudar? Então, o Brasil ele tem algumas ferrovias que são longas e grandes. Essas foram feitas com capital do governo e concedidas para operação da iniciativa privada. Agora, a partir dessas ferrovias, podem ser feitas muitas outras, que a gente chama de short lines.
que o governo nunca construiria. Então, o regime de autorização vai permitir a otimização do uso dessas ferrovias já existentes a partir de outras que vão sair delas e ampliar a área de abrangência. Então, esse é o grande benefício. Por quê? Porque agora o setor privado vai poder construir e operar aquela ferrovia. Então, ele vai ter interesse em fazer isso porque existe um rito rápido, e no sistema de concessão, evidentemente, é um rito mais lento. André, você falou que a agência, a NTT e as outras agências dependem de entidades, instituições que façam a cobrança. Você faz parte de uma delas, da Associação Brasileira das Indústrias. Eu quero saber que sugestões, então, você dá para que esse marco legal se torne um benefício e não algo que traga ainda mais dúvida ou mais preocupação para quem depende das ferrovias brasileiras para fazer o seu negócio se mover? Tá, então, primeiro, assim, na NTT, a gente tem que trabalhar muito nas ferrovias concedidas, para que as empresas que obtiveram a concessão cumpram os seus contratos, não cobrem preços abusivos, não exerçam monopólio. Então, esse é o grande papel da NTT hoje. O que a gente quer? A gente quer que esse papel da NTT não seja perdido no sistema de autorização, com esse conceito de migração que eu coloquei. Agora, com respeito ao projeto de lei, nos preocupa esses dois pontos que eu mencionei, porque provavelmente o projeto será aprovado sem eles. Então, a gente vai ter que trabalhar numa mudança deles sob risco dessa questão do monopólio ficar mais forte nas autorizações. E o ponto da competitividade, você acha que vai melhorar, vai crescer muito no setor? Então, esse é que é a grande preocupação nossa. Nós, como usuários, a gente quer mais linhas férreas e mais competição e cair o preço, cair a tarifa. Se houver competição nas autorizações, ou seja, uma empresa pede uma autorização, outra empresa pede outra, e essas novas linhas férreas competem entre si, a autorização vai gerar o que a gente espera, certo? Agora, o governo está mais preocupado em quilômetros de linhas férreas. Nós estamos mais preocupados em mais competitividade, conforme você falou. A lei pode resultar nisso, mas não está garantido. Rapidamente, rapidinho mesmo, André. Diante disso que você acabou de falar, né, que um está interessado nos quilômetros, o outro na competitividade. Você acredita que com esse marco legal, aquelas ferrovias que estão abandonadas há um bom tempo, já passei por várias, visitei várias, inclusive no interior de São Paulo, para fazer reportagens, essas empresas, elas teriam interesse em ressuscitar essas ferrovias ou seria como se recomeçar daqui para frente, construir essas short lines que você citou, mas aquilo que já ficou ali abandonado provavelmente não vai sair do lugar? Não, então, isso vai depender do governo, porque na lei existe um dispositivo que fala assim, a ferrovia do governo, o governo pode estimular para entrar em sistema de autorização. Então, se o governo fizer isso que você está sugerindo, eu acho que vai ser interessante, porque ele vai estimular a recuperação dessas ferrovias abandonadas no modelo de autorização. Eu acho que pode dar certo, a lei prevê isso. André Nassar, presidente da ABIOV, né, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, obrigado por conversar com a gente neste sábado à noite. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Obrigada.